Bom, pessoal, vamos agora ao nosso terceiro e último encontro para fechar a nossa disciplina. E na unidade passada, nós falamos sobre os mapas conceituais. Hoje nós vamos conhecer uma outra ferramenta, né, que pode ser utilizada por vocês para desenvolver algumas atividades pertinentes à sala de aula e que vão facilitar muito a demanda dos conteúdos, né, a atuação de vocês enquanto professores e também servirá para os alunos. Então, hoje nós vamos falar sobre os blogs. Então, para que a gente comece a falar sobre blog, nós vamos conceituá-lo de uma forma geral. Então, o blog, ele é uma palavra que vai resultar da simplificação do termo weblog. Este, por sua vez, é resultante da justaposição das palavras da língua inglesa web e log. O web aparece aqui com o significado de rede da internet, enquanto que log é utilizado para designar o registro de atividade ou desempenho regular de algo. Então, numa tradução livre, nós podemos definir um blog como um diário online, em que os posts são colocados de uma maneira cronológica, como nós vamos ver posteriormente algumas características que definem, né, um blog. Então, além desse conceito principal, o blog, ele nada mais é do que uma página interativa que vai permitir publicações na forma de diário, né, em uma ordem que segue que seguem etapas cronológicas. E esses posts, eles podem ser colocados em tempo real. Então, esse espaço, ele vai poder permitir comentários, né, e essa interação entre os internautas. Eles podem ser compostos por textos, imagens, áudios, vídeos, gráficos e qualquer outro tipo de arquivo multimídia. São ferramentas colaborativas e interativas, onde esses usuários, esses internautas, eles vão poder trocar informações e conhecimentos de uma maneira cooperativa. Esse conteúdo dos blogs, ele pode abranger uma infinidade de assuntos, né? Sejam eles diários, links, notícias, poesias, ideias, fotografias, uma série de assuntos. Não vai exigir conhecimento de programação, então não precisa vocês serem um expert nessa área. E isso facilitou bastante com que milhares de pessoas pudessem publicar livremente suas ideias através desse conteúdo disponibilizado na rede. A nível mundial, nós temos 2 principais sites onde vocês podem estar criando os seus blogs. O Blogger, né, que é do Google, e o WordPress, que foi criado por Ryan Boren e Matthew Mullenweg. Então, hoje nós vamos ver mais sobre esse Blogger. Nós vamos aprender a criar um blog utilizando esse site. Como funcionam? Né? Então, essas publicações que são postadas nos blogs, elas acabam se tornando coletivas, né? E os comentários, eles podem ser abertos ou não, para qualquer tipo de participante que deseja se integrar nessa rede. Então, o usuário, ele vai poder permitir ou não a visualização e o post dos comentários. Tanto as publicações como os comentários, eles podem ser desabilitados, né, pelas pessoas que integram a administração desse blog, né? Então, elas vão poder interagir ou não. Tudo vai depender da metodologia escolhida para que esse blog seja utilizado. Então, isso pode ser definido pelo usuário. E a escrita no blog? Essa escrita, ela é adequada de acordo com o propósito de criação dele, né? Como é um meio comunicativo, né, um meio digital, a linguagem utilizada, ela não é configurada como errada, né? Por quê? Porque ela tem variações que vão de acordo com as inovações, né, que vão estar sendo utilizadas nessa escrita digital. Então, gírias ou frase de efeito ou algum tipo de outro tipo de linguagem que possa ser utilizada, empregada nesse blog, não vai ser considerado como um erro. Então, é bem livre essa questão da escrita. E o blog educativo, né, que é a principal
ideia dessa nossa aula de hoje. Então, o blog educativo é, na verdade, uma maneira de empregar essa ferramenta voltando-a para a educação. Então, propõe uma abordagem onde professores de diversas modalidades de ensino sejam capacitados a serem coautores de atividades e assuntos que podem ser abordados com os alunos ao mesmo tempo que vão criando um domínio da ferramenta. Então, o blog, à medida que você vai praticando, você vai dominando essa ferramenta. Os conhecimentos que vão ser adquiridos durante esses projetos de estudo, bem como as demais atividades, podem ser registrados no blog, sendo possível enriquecer os relatos com links, fotos, ilustrações e sons. Então, o blog ele vai ser uma ferramenta até de armazenagem das atividades que estão sendo feitas em sala de aula. São usados com o objetivo de desenvolver o hábito de registrar e divulgar boas iniciativas. São estratégias que visam dar a palavra aos estudantes e desenvolver a sua criatividade. Não apenas aos estudantes, como também aos professores, como nós vamos ver posteriormente. Então, quais as funções do blog educacional? Apresentar informações e imagens, apresentar ao país um evento, relatar as reuniões da escola, concentrar dados, sejam eles diário da turma, da escola, atividades anuais, destacar assuntos como uma atividade específica, detalhando as ações pedagógicas, por exemplo, uma feira de ciência, uma amostra científica. Tudo isso pode ser destacado e demonstrado, né? Como foi feita a metodologia utilizada. Compartilhar, que é a principal função do blog, através dessa troca de informações entre escolas, entre alunos, entre professores, entre os pais e em relação a toda a comunidade escolar. Então, em sala de aula, né, dentro da escola, essa estratégia é bem importante à medida que ela vai poder compartilhar o que está acontecendo nesse ambiente. Quais as conquistas da utilização do blog? Então, o blog ele valoriza a produção dos alunos à medida que ele vai dar essa liberdade de expressão e de organização do que está sendo realizado. Amplia a aprendizagem, relacionando os temas abordados em sala com o contexto do estudante. Ultrapassa os muros do colégio, estabelecendo contato entre o conteúdo produzido e o público externo. Então, na verdade, essa ferramenta ela pode ser empregada de uma maneira que vá romper as fronteiras da sala de aula. Então, ela vai expor as ideias dos alunos, compartilhar essas ideias, né? E ampliar o processo de aprendizagem. Além disso, tem a questão de ser uma atração, né? De ser uma ferramenta atrativa, né? Que vai provocar a curiosidade dos alunos. Então, de certa forma, vai causar um interesse pela utilização. Quais as vantagens do uso dessa ferramenta? Né? Essa ferramenta ela é um espaço para a organização e sistematização do conhecimento, organizando de acordo com as necessidades específicas de um grupo, sejam de alunos ou de professores. A sua aplicação ela pode ser voltada para os conteúdos abordados através das publicações de notícias, reportagem. Pode ser feita uma especificação. Se, por exemplo, uma determinada aula foi direcionada a um conteúdo, então, dentro desse espaço, eu posso colocar alguns tipos de reportagens ou notícias ou pesquisas que se relacionam com aquele conteúdo, né, para fazer essa conexão. O professor ele vai ser um mediador e vai levar o aluno a alcançar uma certa autonomia que vai ser necessária também para a aquisição das aprendizagens significativas ao longo do processo educativo. Permitem o exercício do diálogo, da autoria e também da coautoria. Possibilitam a reflexão crítica, a reinterpretação de conceitos e práticas. Então, a grosso modo, a utilização dessa ferramenta ela vai ser bastante enriquecedora, né, para os alunos e também para o professor, por estar sendo um mediador desse caminho que o aluno vai percorrer. E a principal ideia é a facilitação da aprendizagem significativa, né, com a aquisição de novos conteúdos,
tentando reinterpretá-los e absorvendo de uma maneira mais correlata, de uma maneira que se conecte com outros conteúdos. Alguns motivos para a utilização de blogs como atividade de ensino-aprendizagem. Quais são esses principais motivos? O próprio compartilhamento de conhecimentos, que é o principal deles, né? Escrever sobre algo que vai implicar numa reflexão e numa crítica. Então, quem vai estar postando, né, num blog, ele vai estar mostrando a sua opinião. Então, para que ele tenha aquela opinião, houve anteriormente uma reflexão sobre aquele conteúdo, né? Então, demonstra o pensamento crítico, né? E desenvolve esse pensamento crítico. Desenvolver a habilidade de gerenciar a informação, porque o usuário ele vai ser um administrador daquele blog. Desenvolver a habilidade de transformar a informação em conhecimento. Então, de certa forma, vai o quê? Facilitar a chegada desse conhecimento através dessa passagem de informações. Desenvolver o espírito de colaboração. Por quê? Porque a pessoa que vai estar utilizando essa ferramenta, ela vai aprender a conviver, né? Seja virtualmente, mas vai aprender a conviver com críticas. No caso do blog educacional, como terão outros envolvidos, vai ter a possibilidade de ter um trabalho em equipe, né? Então, vai desenvolver esse lado colaborativo, né, entre os envolvidos no blog. E aprender a aprender, né? Então, são novas reinvenções, né, do conhecimento. Então, de certa forma, quem estará utilizando, à medida que o conteúdo ele for sendo abordado, e abrirão portas para novas perspectivas de conhecimento com relação àquele conteúdo, a pessoa ela vai aprendendo a aprender sobre um determinado conteúdo. Então, a utilização desses blogs na educação vai possibilitar o enriquecimento das aulas, né, e projetos através da publicação, da interação de ideias, né, da colaboração entre os participantes. E basta apenas adequá-los aos objetivos educacionais, para que o conhecimento seja construído através da interação dos recursos informáticos e das capacidades individuais, criando um ambiente favorável para a aprendizagem. Então, tudo vai depender do propósito, né, do objetivo da criação daquele blog. E agora, nós vamos aprender a construir um blog. Então, nós vamos utilizar a ferramenta Blogger, né, aquele primeiro site que eu mostrei para vocês. Para começar, inicialmente é preciso que se tenha um cadastro no Gmail, né? Se não tiver, você faz o cadastro. E o cadastro do Gmail não é obrigatório, mas ele acaba facilitando um pouco para a realização do login e até para mediar a questão dos comentários futuros que vocês vão ter no seu blog. Então, você vai lá, cadastra e clica em criar um blog. Aqui eu tenho um site mostrando para vocês, www.blogger.com. Preencha com o seu e-mail do Google e ou o seu e-mail preferencial. Você vai escolher uma senha e vai seguir em frente. Caso você já esteja logado no Gmail, você vai ver uma tela mais simplificada, que não vai precisar, né, de tantas informações, porque você já vai estar logado. E aí, nessa próxima página, você vai criar o nome para o blog. Então, pode ser o nome da turma, por exemplo, da disciplina. E escolha o endereço de acesso e prossiga. Você vai sempre apertando em continuar. Você vai selecionar o modelo do blog. No blog não vai existir muitas opções como no WordPress. O WordPress ele é um pouco mais completo. Porém, a questão da simplicidade na maneira de utilizar, né? Essa ferramenta é bem mais simples. Então, esses modelos, eles podem ser, apesar de simples, eles podem ser customizados, né? À medida que você for praticando e se tornando mais próximo da ferramenta para estar utilizando. Então, o blog ele já está iniciado. O próximo passo vai ser você começar a usar o blog, até porque ele vai ser escrito por você.
Então, o que vai ser feito? Lá na aba de configurações, você vai selecionar o menu permissões e adicionar autores. Você vai clicar em adicionar autores, né? Então, você pode convidar até 100 autores para contribuir com o blog. Então, por exemplo, no blog da turma, numa determinada disciplina, você pode colocar todos os alunos da turma, né, para participarem desse blog. Todos serão autores, todos poderão postar alguma coisa. Então, todos os autores, eles têm que ter uma conta de e-mail, né? E isso vai levar a turma para a sala de informática, né? Você vai passar uma lista com o e-mail de todo mundo e vai adicionar cada um como um autor. Insira o endereço de e-mail dos seus alunos separados por vírgula. Então, você não pode colocar espaço entre os e-mails, só a vírgula. Clicar em convidar. Então, essas pessoas que você convidou, elas vão receber um e-mail na conta do Gmail ou do outro e-mail com um link, fazendo o convite para participar do blog. Então, agora, você é apenas o administrador do blog. E aí, você vai clicar em configurações e clicar em básico, como vocês estão vendo aqui, ó. Clica em básico, aí agora você vai poder criar uma descrição do blog. Por exemplo, vamos criar um blog da disciplina de tecnologias digitais na educação. E aí você vai colocar o nome do blog e vai fazer a descrição desse blog. Então, do que vai tratar esse blog? Então, esse blog está sendo criado com o intuito de trazer novas abordagens sobre as tecnologias digitais na educação. Então, você vai descrever qual é o intuito, qual é o objetivo, né, do uso daquela ferramenta pela turma de vocês. E até por questão do compartilhamento de ideias, né, na grande rede, na internet. Vamos agora para a questão estética, né, para o visual do blog de vocês. Então, a gente vai lá em Layout. Então, na aba de Layout, você vai poder editar o cabeçalho do seu blog e os conteúdos que são fixos. Então, para o cabeçalho, a gente recomenda que antes de preparar a imagem, você clique em visualizar o blog para ver como essa imagem vai ficar. E aí você vai fazer um print screen, que é uma imagem da tela. Você procura a teclazinha no computador de print screen, faz essa imagem para ver o tamanho dela. Porque cada modelo ele vai ter um tamanho e a ferramenta ela não vai especificar esses números, então você vai testando. E aí você cria uma nova imagem que pode ou não ser obrigatória. Que, aliás, não é obrigatória, você pode escolher. Ou então você pode permanecer, né, com a imagem original mesmo, que já vem, que você escolheu lá inicialmente no modelo do seu blog. Mesmo que você não crie uma imagem para esse cabeçalho, você pode também editar aqui o nome do blog e também a descrição que você fez. Eu não quero botar o nome da disciplina, vou botar aqui um nome legal para a turma. Você pode também editar isso. No caso, se for criada uma imagem, você vai poder selecionar a opção de usá-la como fundo para o texto da descrição e do título. Ou, se criar uma imagem já com o nome do blog incluso, você pode selecionar a opção de usar apenas a imagem no lugar do título e da descrição. Então, se vocês fizerem um logo, né, para essa turma, que vai ser o logo do blog. Então, no lugar da descrição e do título, você coloca só essa imagem. Aí não coloca nenhum conteúdo na descrição. Ainda existem inúmeras opções em relação à configuração das cores, das fontes. Então, a gente não tem como demonstrar tudo, mas aí, no caso, cada um vai navegando, vai vendo os botões e vai descobrindo, né, o que ainda pode ser feito. No menu superior, na parte azul, tem um botão chamado de painel. E aqui você vai poder editar seu perfil e criar outros blogs para as suas outras turmas ou outras disciplinas, né? Então, só você, como administrador do blog, vai ter acesso a esse tipo de customização. Os autores, não. Aqui eu trouxe outros sites para a criação de blogs, que vocês podem estar dando uma olhadinha, que é o weblogger.terra.com.br.
blig.ig.com.br e o Blogger, como eu falei para vocês aqui, que a gente aprendeu agora. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa última unidade da nossa disciplina. Façam as atividades da plataforma, né? Se dediquem, porque é uma disciplina que vai trazer para vocês uma nova visão de utilização de ferramentas digitais que pode estar ajudando vocês no desenvolvimento das atividades enquanto professores. Certo? Obrigada e até a próxima.